O Fabrício teve os primeiros sintomas quando tinha 23 anos. O mais forte era o sono que aparecia do nada, principalmente no meio do expediente de trabalho. Eu era gerente de uma instituição financeira. Em atendimento, eu tinha microdespertares e não percebia. Então, os guardas da instituição muitas vezes notavam e vinham me perguntar se eu tive um mal súbito, se tinha acontecido alguma coisa, porque eu apagava realmente e não tinha a ciência do que estava acontecendo. A partir disso, eu comecei a prestar mais atenção e com isso também, né, aliado a isso, veio uma sonolência muito grande durante o dia e uma fadiga, um cansaço assim tremendo. O mais agravante foi a perda do tônus muscular. Então eu estava fazendo as minhas atividades e dependendo do que acontecia, das emoções que eu sentia, o que estava na minha mão caía, eu perdia o tônus das pernas, das mandíbulas. A narcolepsia é uma doença autoimune considerada um distúrbio cerebral crônico. O principal sintoma da narcolepsia vai ser relacionado ao sono e a forma dele se manifestar é através de sonolência diurna. Essa sonolência diurna são ataques de sono irresistível. O paciente tem, às vezes até no meio de uma atividade que não seja tão monótona, uma sonolência tão importante a ponto de dormir naquela situação. Então, em situações monótonas, isso acontece de forma mais fácil, mas às vezes mesmo em momentos de grande atividade, como se alimentando, numa reunião de trabalho, conversando com alguém, surge uma sonolência brutal e esse paciente acaba adormecendo naquela situação. A narcolepsia é considerada uma doença rara. A estimativa é que no Brasil cerca de 150 mil pessoas tenham a doença. Mas esse número pode ser ainda maior, viu? Isso porque o diagnóstico muitas vezes pode ser demorado e também as pessoas podem ter a doença e ao menos saber. No caso do Fabrício, até uma cirurgia desnecessária foi feita antes dele ter o diagnóstico correto. Fui encaminhado para realizar uma cirurgia de desvio de septo, de retirada das amígdalas, diminuição da úvula, tudo para respirar melhor durante a noite. O diagnóstico ele é feito com a suspeição clínica, então a partir dos sintomas da doença e também através de um exame diagnóstico. Esse exame chama polissonografia, com uma parte que é durante a noite, então o paciente dorme no laboratório durante a noite, com diversas eletrodos monitorando o sono, e no dia seguinte ele vai ficar no laboratório para a gente ver qual a chance dele cochilar em diversas situações ao longo do dia. A doença não tem cura, mas é possível tratar seus sintomas com medicamentos e algumas mudanças na rotina do paciente. Como o grande problema da doença, o principal sintoma são ataques de sono, a gente consegue minimizar isso se a gente programar cochilos. E uma peculiaridade dos pacientes que vivem com narcolepsia é que os cochilos deles, mesmo muito curtos, são muito revigorantes. Então, um cochilo de 15, 20 minutos dá a condição de permanecer mais algumas horas bem acordado. E, além disso, existe o tratamento farmacológico, que são alguns medicamentos que a gente usa para os principais sintomas. Para a sonolência, a gente usa alguns estimulantes. Então, são medicamentos que mantêm o paciente acordado, que evitam esses ataques de sono. Com mais de 10 anos de tratamento, hoje o Fabrício consegue levar uma vida normal. Com o tratamento que eu faço, eu consigo ter uma vida normal, sim. Apesar de ser muito difícil a conscientização das pessoas sobre o problema. A gente precisa de empatia, que as pessoas entendam o problema que a gente passa e não nos taxem, né, de preguiçosos ou outro tipo de rótulo, né, que pode ser vinculado.